Então, alunos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Hoje nós estamos aqui para explicar um pouquinho da semana 2 do PET, né? Que é o Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais, em língua portuguesa. Nós vamos hoje trabalhar com a semana 2, tá? Do PET, para que a gente possa aí conversar e explicar um pouquinho, né? Quais são as intenções do PET. Se vocês forem comigo lá no índice do PET, gente, vocês vão ver... Opa, desculpa que eu fechei aqui. Quando a gente tem lá no iniciozinho do PET, tá? A gente tem um índice, né? Nós temos a capa e a gente começa com o índice do PET. Na semana 1, nós temos a construção composicional, tá? Os temas e as finalidades dos gêneros, peculiaridades da mídia que são publicados, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aí com o gênero notícia. Morfologia dos verbos em textos noticiosos e argumentativos. E qual é o conteúdo da produção dos hipertextos, tá? Só que se a gente descer um pouquinho mais aí, ó, esse mesmo índice, vocês vão ver que a gente tem aí um segundo índice para a língua portuguesa, tá? Na semana 1, nós trabalhamos a leitura e interpretação de texto, né, a pesquisa, o uso do H inicial das palavras, a grafia de palavras fonema e grafemas irregulares, o emprego de letras e sons brandos, fortes e nasais. E na segunda semana, nós temos que trabalhar aí, né, leitura e interpretação de textos que circulam em campos da vida social. Então, aí são as notícias, são as campanhas publicitárias, são os links, os hiperlinks, tá? A construção do sistema alfabético, como que foi construído, né, o nosso sistema alfabético, né, que ele vem lá do latim, da língua, né, do latim, como que ele chegou aqui até a língua portuguesa. E na ortografia a gente vai utilizar aí os usos dos dígrafos LH, NH e CH. Eu passei alguns exercícios para as minhas turmas, tá, sobre isso, já passei para vocês o gabarito, então essa parte nossa já está toda fechada, tá, sobre aqui esse segundo índice, mas hoje nós vamos falar aí sobre a atividade do PET. A atividade do PET da semana 2 ainda é sobre a notícia que o PET deu na semana 1, tá? De língua portuguesa, que é aquela notícia, né? Casos de coronavírus no Brasil em 19 de março. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 647 infectados em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 621. Já são 7 mortos no Brasil, 5 em São Paulo e 2 no Rio, que é a notícia dada no G1, no dia 19/3/2020. Então, nós conversamos um pouquinho no vídeo 1, né, sobre essa notícia, nós fizemos a leitura, e agora, na semana 2, nós temos aí, tá, perguntas referentes ainda a esse texto, a essa notícia. Vamos lá ver quais que são. Nós tivemos aí, né, a hora de exercitar, com atividades 2 e 3, e aí a gente entra na semana 2, e nós vamos aí perceber que o gênero trabalhado ainda é a notícia, que é um texto jornalístico não literário que está presente em nosso cotidiano, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, gente, antigamente nós tínhamos os jornais impressos, né? Hoje em dia nós ainda temos os jornais impressos, só que a circulação deles ficou menor graças à facilidade da internet. Hoje em dia a gente abre o nosso telefone, o nosso smartphone e a gente consegue ali visualizar muitas notícias, né? Muitas notícias até às vezes desencontradas. Nós estamos vivendo aí o problema das fake news, né? E que devem ser evitadas. E aí depois a gente vai também ter revistas, mas também meios televisivos. O que vai acontecer, gente? Em telejornais também são dadas notícias. É óbvio que elas são adaptadas para a transmissão por meio oral, tá ok? Elas são notícias transmitidas, né, faladas, de maneira falada e através dos vídeos, né? Aqui nós temos só uma notícia textual.
E aí nós vamos trabalhar algumas habilidades, tá? Nós temos aí com o que essas atividades fazem interdisciplinaridades e nós vamos chegar nas atividades. Na primeira atividade, nós temos aí, né? Releia o trecho da notícia. E o trecho é o seguinte, tá lá naquela notícia que nós lemos no vídeo 1. A China anunciou nesta quinta-feira que pela primeira vez, desde o início do surto, não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. E qual é o fato apresentado nesse trecho? Gente, nós temos aí um fato, tá? O fato é que a China não tem novos casos de transmissão local desde o início do surto, mas tem 34 novos casos de infectados que estavam em viagem, que estavam no exterior e voltaram. Então, nós temos este fato apresentado, né? A China não tem novos infectados por transmissão local desde o início do surto de coronavírus, mas registrou 34 novos casos de infectados que vieram do exterior, que vieram de outros países em viagem para a China. De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? E aí tem duas letras B, né, gente, no nosso PET aí, infelizmente. Mas nós vamos nos ater apenas em uma. E vamos lá, né, na notícia novamente, nós temos uma aba, nós temos um subtítulo que fala exclusivamente de transmissão comunitária. E o que é a transmissão comunitária? De acordo com o Ministério, a transmissão comunitária em algumas áreas do país. A pasta cita 2 estados, 3 capitais e uma região do estado do Sul. A transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, registrando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. Então, aqui a gente tem o que é a transmissão comunitária, galera, tá? A transmissão comunitária, ela é isso aqui, ó. Ela é aquela que não é possível rastrear qual é a origem da infecção. Como que essa pessoa se infectou? A gente não sabe. A gente só sabe que ela está infectada. Mas ela teve contato com alguém que veio do exterior? Ela viajou para fora do país e trouxe o vírus com ela? A gente já não sabe mais como especificar isso. Então, é uma transmissão que já é comunitária. Continuando, opa, saiu de novo nosso PET. Continuando aqui, na semana 2, nós temos aí a pergunta, e podem ver que nós temos 2 letras B, mas nós vamos pular para a página 9. Na atividade 2, nós temos lá, observe o trecho. Os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença do Covid-19. Então, amores, ficou faltando uma aspas bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse achatar a curva. Aqui no achatar a curva, ó. Ficou faltando aspas nesse trechinho. Tá vendo? Que aqui eu fecho aspas, mas aqui eu também fecho. Eu quero mostrar para vocês, gente, 2 coisas, tá? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção. Aqui, abriu aspas e aqui fechou. Porque esse trecho todo, prestem atenção comigo, tá? Esse trecho todo aqui, ele foi retirado do trecho da notícia. Então, nós temos aqui um trecho que veio originalmente daquela notícia. Como não é de autoria, tá? E sim de autoria de outras pessoas, como não é de autoria própria, foi necessário que quem montasse o exercício abrisse aspas, tanto aqui no início, quanto aqui no final, quanto colocar um ponto, para que a gente compreendesse que isso daqui é um trecho retirado
de algum lugar, tá? É um trecho retirado de um outro texto. Então, sempre que eu vou retirar o trecho de um texto que já existe e que não é meu, tá? Eu estou fazendo uma citação do texto, eu preciso marcar entre aspas essa parte que eu retirei. Só que a gente também vai reparar que aqui em achatar a curva também tem aspas. Vamos voltar um pouquinho lá no original que vocês vão perceber que esse achatar a curva aqui, ele está entre aspas, é um termo, é uma expressão que está entre aspas. Eu vou voltar com vocês lá para vocês perceberem isso. Aqui, ó, na última parte do texto, quando fala Brasil contraria a OMS e só faz testes nos casos graves. Tá aqui, tá? Quando fala lá, olha, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação. Só as pessoas com casos graves serão testadas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou na última sexta-feira, 13, que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva. Olha aqui a expressão entre aspas, galera. Estão vendo? Que a expressão está entre aspas aqui, ó, achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. Então, quando a gente tem esse achatar a curva, e ele está empregado entre aspas, por que, professora, que esse termo está empregado entre aspas? Gente, esse termo está empregado entre aspas porque ele é utilizado no sentido figurado, tá? Quando a gente pensa em achatar a curva, a gente vai pensar numa curva, né? E essa curva ela vai ser achatada, ela vai ser deitada. Só que é uma curva literal? É exatamente no sentido que eu quero dizer, é realmente uma curva? Não, gente, é uma projeção dentro de um gráfico, tá? Vocês já devem ter assistido aí nos telejornais que a transmissão da doença, ela está sempre associada a um gráfico. E aí a gente tem lá, né, por dia, como que a doença se comportou naqueles dias, né? E esse gráfico, ele é ascendente, ou seja, ele vai subindo. Quando esse gráfico ele vai subindo, vai sendo feita uma curva de transmissão, né? Passou de uma para outra, de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 12 e vai subindo aquele número, né? Então, isso daí, gente, é uma curva de transmissão, mas é uma curva dentro de um gráfico. Como ela é uma expressão utilizada num sentido figurado e não no sentido literal, não é achatar uma curva de estrada, não é achatar uma curva de um rio, por exemplo, não é um espaço geográfico, e sim uma representação dentro de um gráfico, uma representação social dentro de um gráfico, né, de dados sociais dentro de um gráfico, uma representação matemática. Então, nós temos aí a expressão achatar a curva dentro de aspas, entre aspas. Eu abro aspas aqui para a expressão achatar e fecho aspas aqui em curva, tá ok? Então, é por isso que essa expressão ela foi utilizada entre aspas, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos voltar lá para as atividades. E aí, na atividade 3, eu tenho qual é o tempo verbal que foi empregado e que efeito de sentido ele provocou no texto. Gente, nós sempre falamos aí, né, que o tempo verbal da notícia, ele tem que ser sempre no presente, no título, para que o leitor tenha a sensação de que ele está lendo a notícia no momento em que ela é feita, tá? E o tempo, no decorrer, né, no corpo da notícia, ele pode variar entre o passado, né, que é o pretérito perfeito do verbo, e o presente. Aqui nós temos assim, olha, os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva.
Reparem, gente, que todos os verbos aqui, eles estão no presente. Apliquem hoje, apliquem agora, tá? Para descobrir, aqui a gente tem uma finalidade para descobrir algo neste momento. Quem está agora está infectado, né? Então aí nós temos uma locução verbal, tá? Utilizando aí, ó, o verbo no presente, mais o verbo no particípio, tá? E isolar neste momento, tá? Esses pacientes para achatar a curva, também agora, da disseminação da doença do Covid-19. Então, gente, todo este trecho está no presente. Isso traz para o leitor aquela segurança de quem está lendo uma notícia completamente atual, de quem está lendo uma notícia que está sendo disseminada neste momento. Então, depois na atividade 4, nós temos releia a notícia e observe que os adjetivos são pouco utilizados. Por quê? Então, gente, se a gente pegar a notícia e reler toda a notícia, nós vamos perceber que os adjetivos, eles são pouquíssimo utilizados dentro do gênero notícia, tá? E isso tem uma explicação. Os adjetivos, eles são determinantes também dos substantivos e eles agregam para os substantivos características, tá? Quando eu coloco um adjetivo na frente de um substantivo, eu estou caracterizando aquele substantivo, né? Vamos imaginar menina bonita, onça pintada, garrafa vermelha, ou seja, eu estou dando uma qualidade para cada ser que eu estou nomeando no meu texto. Dentro da notícia, eu não preciso dar características específicas para tudo aquilo que eu estou falando. Porque eu estou falando de algo que ao mesmo tempo é genérico, mas ao mesmo tempo está dentro do conhecimento de todos. Se eu sou uma leitora que estou interessada em saber sobre o Covid-19, é óbvio que eu já li ou que eu já ouvi outras coisas sobre o vírus, outras notícias sobre o vírus, outros textos já me foram apresentados. Então, eu não preciso caracterizar absolutamente quase nada, tá? Basta que eu saiba do que se está falando, porque a notícia ela tem essa característica. A gente não precisa adjetivar a notícia, tá? A gente não precisa adjetivar as coisas que nós estamos, sobre o que nós estamos falando, tá bom? E qual a classe gramatical predomina em uma notícia? Gente, o que predomina em uma notícia são os verbos. Com certeza, né? E aí nós vamos acabar aí com a nossa atividade da semana 2. O que predomina na notícia são os verbos. Por que que os verbos predominam? Eles são predominantes na notícia, tá? Por que que eles aparecem demais na notícia? Mais do que em qualquer outro texto. Porque o verbo é a palavra da ação, tá? E a notícia, ela fala sobre um fato, ela fala sobre uma ação que ocorreu, que está ocorrendo ou que precisa ocorrer dentro da sociedade, né? Então, é necessário que se fale sobre essas ações, para que se chegue até o fato, ok? Então, a classe gramatical que predomina na notícia é o verbo. Tá bem, gente? Então, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem para assistir, para tirarem quaisquer dúvidas. Nós vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês estejam se cuidando bastante, tá? E ficando em casa, que é o mais importante, que é a única forma que nós temos de nos prevenir. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Eu espero ver todos em breve.